Uou, salve galera, muito boa tarde, Clube da Bola na área, mandando aquele abraço pra você aí, ó, que escolheu sintonizar na NDTV Record e começar a tarde de sábado com a gente. Torcedor alvinegro, que ninguém esperava acontecer, o Barra reverteu a vantagem que o Figueirense tinha, venceu o Furacão nas penalidades e é o primeiro, já confirmado, o primeiro semifinalista do Estadual 2024. Jogos de volta prosseguem hoje com Avaí e Joinville. Amanhã as duas partidas, Criciúma e Ercílio Luz, Marcílio Dias e Brusque. Vamos falar muito do Campeonato Catarinense e também do Dunk Fight Show, super evento de lutas que vai colocar frente a frente o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó e o lutador e empresário conhecido como Mago da Inteligência Artificial, Guilherme Grilo, Gui Grilo. Hoje aqui com a gente um convidado muito especial, o ex-goleiro Wilson, hoje coordenador de futebol do Figueirense, vai participar desse primeiro bloco ao vivo para bater um papo com a gente. Para o programa ficar ainda mais especial, do jeito que o povo gosta, precisamos solicitar a participação da galera de casa. Já apareceu aqui, ó, o nosso número de WhatsApp, 489-9191-4706. Pode mandar uma pergunta para os comentaristas, o seu comentário, a sua mensagem, a sua reflexão aí sobre o Campeonato Catarinense. Uma pergunta para o Wilson, vamos estar lendo as mensagens durante esse primeiro bloco e tentando respondê-las. Quero apresentar o nosso time para esse primeiro momento do programa, direto de Chapecó, a lenda Sérgio Badá, que por enquanto só assiste, só analisa a bola rolando, já que a Chape está de férias, mas bastidores agitados por aí, Badá. Boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, boa tarde, um abraço a todos. Sim, os bastidores agitados, né? A Chapecoense agora com esse período aí entre Campeonato Estadual e Série B, está tratando inicialmente de reformulação do elenco. Dois já deixaram o clube oficialmente, atacante Robinho. Existe o Eduardo também, volante, ex-Criciúma, Avaí também já oficializou a sua saída. E agora está para ser oficializada a saída do Osman, atacante Osman, meio atacante, e o destino dele seria o Brusque, ainda a confirmar oficialmente, mas tudo se encaminha para que Osman vá para a equipe do Brusque. Em contrapartida, 3 contratações já foram realizadas. Essa semana aí o Matheus Cavicchioli, goleiro experiente do futebol brasileiro, foi contratado. Daí já haviam contratado também o Mário Sérgio, que é atacante, Rômulo, ex-Avaí, também atacante, e Tailon, um atacante que veio do São José de Porto Alegre. Então são 4 contratações, 3 saídas aí, reformulação do elenco que não deve parar por aí, porque tempo a Chapecoense tem de sobra para reformular o elenco e também para se preparar bem para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série B. Legal, Badá, fica com a gente aí no programa para a gente conversar bastante sobre o futebol catarinense. Outro convidado muito especial, ele já é sócio aqui do programa, Jean Cardoso, direto de Itajaí, um cara que entende muito do futebol catarinense, acompanha todas as equipes do futebol de mesa, as categorias Master, está sempre ligadinho. Boa tarde, Jean, mais uma alegria de ter mais uma vez aqui no programa. Boa tarde, Mancha, amigos do Clube da Bola, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Nas últimas semanas aí a nossa agenda não batia, né, o catarinense rolando, pegando fogo, mas hoje uma folguinha para a gente poder participar com vocês aqui, falar desse campeonato que está pegando fogo, está na fase final e as zebras vão acontecendo, né? O que aconteceu ontem no Scarpelli, né, faz muito tempo que eu não via no futebol catarinense. 9.000 pessoas caladas aí pelo Barra, um novato no futebol catarinense, mas que vai se firmando. E aqui em Itajaí a expectativa em relação ao Marcílio Dias, porque o grande objetivo do campeonato é conquistar a vaga para a Série D. Fez a melhor campanha na primeira fase, mas se acontecer mais zebras iguais a de ontem e o Marcílio Dias não passar pelo Brusque, não vai bastar ter feito a melhor campanha e vai ficar chupando o dedo sem Série D, mas O Jean fica com a gente também, pra gente bater bastante papo. Fábio Machado, a lenda do futebol amador aqui da região da Grande Florianópolis, 74 gols com a camisa do Floresta de São José, colunista do ND+, do ND Play, do ND Impresso, do Clube da Bola, Balanço Geral Santa Catarina no ar. O currículo do homem é muito grande. Fez 74 gols porque na frente dele não estava a fera Wilson, que está aqui no estúdio. Então esse número ia ser muito, bem menor. Fábio Machado, boa tarde. É claro que eu sei que você quer falar do Figueira, falar do jogo de ontem. Vamos daqui a pouquinho ver a matéria, curtir as imagens. Quero teu boa tarde.
Muito boa tarde, Mancha. Boa tarde, galera do Clube da Bola. É verdade, Mancha. Eu fico muito satisfeito que tinha poucos goleiros como o Wilson na minha época, né? Então a gente pôde aí fazer os seus 74 gols no Floresta, como tu gosta de lembrar todo sábado. Olha, mas o que aconteceu ontem no estádio Orlando Scarpelli é uma situação realmente muito complicada, né? Durante a semana a gente escrevia, ninguém dizia que o Figueirense, né? Ninguém falava, escrevia que o Figueirense estava classificado. Não, mas a gente falava que o Figueirense estava com a classificação encaminhada. Pô, fez 3-1 fora de casa, vai poder administrar. Agora faltou tudo. Faltou experiência, faltou malandragem, faltou espírito de competição, né? Aqueles 9 mil torcedores do Figueirense, que aliás, mais uma vez, deram um banho, talvez não merecessem o que aconteceu ontem. O que aconteceu ontem realmente que fiquem muitas lições. E tem uma pessoa aqui do nosso lado, que já vai apresentar, que vai falar o que pode ser feito, qual é a lição que pode ser tirada dessa eliminação do Figueirense. Legal. Fazer o seguinte, então, dispensa apresentações, né? Ex-goleiro Wilson, hoje coordenador de futebol do Figueirense. Me corrija se eu estiver falando a função errada, mas acho que é isso, né, Wilson? Coordenador de futebol do Figueirense, aqui com a gente. É claro que ele gostaria de estar aqui falando da classificação e não da desclassificação, mas o Wilson tem uma característica que é a seguinte, não foge da raia. A gente até pensou, pô, se o Figueirense perder, será que o Wilson vem? Eu falei, pode preparar a cadeira e o microfone que ele vem. Ele vai estar aqui sábado no horário combinado e está aqui. Boa tarde, Wilson. Muito legal te receber nessa tua primeira semana, primeiro momento de uma nova função, já com um obstáculo gigantesco aí enfrentou ontem à noite. Boa tarde. Boa tarde a todos, os amigos aqui. Feliz em revê-los. Mas chateado, né? Chateado com a situação, porque passamos ontem. Uma eliminação muito dolorida para nós, para o torcedor alvinegro. Mas seguir em frente, tirar as lições, né? A gente teve um início aí surpreendente para muita gente, muito trabalho sendo realizado dentro e fora de campo principalmente, e possibilitou que a gente tivesse esse bom início. Tivemos um baque forte ontem, mas vamos dar a volta por cima, né? Corrigir a rota e forte aí para o Campeonato Brasileiro. Legal, vamos fazer o seguinte, o Matheus Alves preparou pra gente os melhores momentos do jogo de ontem, todos os pênaltis cobrados, a bola que entrou, a bola que não entrou, todos os detalhes do jogo, a gente confere agora na reportagem de Matheus Alves. O Barra, precisando vencer com 2 gols de diferença para levar aos pênaltis, foi para cima. Alex Henrique quase marcou aos 8 minutos. O Figueirense respondeu com Léo Baiano logo em seguida, mas sem perigo. O Pescador chegou ao gol e foi um lindo gol do atacante Marcelinho de fora da área. Em uma cobrança de falta de longe, Muriel levantou na área e deu um susto no goleiro Vinícius Barreta. Na segunda etapa, o alvinegro pressionou mais o time de Balneário Camboriú. Alisson chutou forte e mandou na trave. Mas quem balançou a rede foi o Barra. O camisa 10 Álvaro fez e estava levando o jogo para os pênaltis. E foi aí que começou a loucura no Scarpelli. Camilo cobrou a falta e mandou no ângulo, mas o goleiro fez uma defesaça. No lance seguinte, Elton colocou a mão na bola. Ele levou o amarelo, só que continuou reclamando e foi expulso. O juiz deu pênalti para o Furacão. Camilo bateu e estava garantindo a vaga para o time da capital. Só que quando pensava que não havia tempo para mais nada, 2 minutos depois, aos 51 da segunda etapa, Thiaguinho descontou para o Barra. Placar agregado, 4-4, decisão nas penalidades. O Pescador começou a disputa, DG acertou, Guilherme Pato também fez. O Barra acertou a segunda cobrança com Emerson. O cabeleira Camilo balançou a rede. Thiago Santos fez mais um para o time de Balneário. Jefinho mandou no alto sem chances para o goleiro. Álvaro converteu a cobrança. Léo Baiano fez para o Figueira. Júlio César fez o 5º do Pescador na disputa. E chegou a hora do atacante Alisson bater e ele mandou para fora. Final, Figueirense eliminado 4, Barra semifinalista 5. Tá aí, os lances do jogo de ontem, com exceção do Alisson ali, claro, que sequência de boas cobranças, né? Todas muito bem batidas.
Infelizmente, o Alisson acabou errando o alvo. Fábio Machado, a gente começa contigo, a gente tem as imagens do jogo. Agora um pouquinho mais, uma análise um pouquinho maior. O Wilson pode te ajudar. Tá, o Wilson também está aqui para responder as perguntas dos nossos comentaristas. Fábio Machado, é contigo. Bom, eu vou fazer um recorte do jogo, né? Eu vou tirar todo o cenário que teve antes, que teve depois e que teve durante. O recorte agora é do jogo da partida. Bom, o primeiro tempo só deu o Barra. A equipe do Barra dominou, a equipe do Barra pressionou, a equipe do Barra teve mais vontade de brigar pela bola. O Figueirense teve muitas dificuldades. O Barra fez 1-0, poderia ter ampliado o placar. Foi um jogo de um time só. O Barra ganhava a primeira, ganhava a segunda bola e o Figueirense se limitava apenas contra-golpe pelo lado direito, principalmente com o Pato. Mas não tinha capacidade, né? O Figueirense naquele momento não tinha capacidade de finalização. No intervalo, com a entrada do Camilo e do Jefinho, e o Camilo Galera, o Camilo foi uma grande contratação da equipe do Figueirense, vai ajudar muito no Campeonato Brasileiro. Aí o Figueirense conseguiu equilibrar um pouco mais, o Barra também deu um pouco mais de campo para o Figueirense. O jogo foi correndo até os 30 minutos, aí quando saiu o segundo gol do Barra, aí pronto, aí baixou uma tensão no estádio, aí nada deu certo, e como disse ali o Matheus, né, na narração do jogo ali, a partir daquela falta do Camilo, aí não, aí o jogo ficou louco, ficou maluco, porque o Figueirense teve esse pênalti, aí faltou malandragem para o time do Figueirense, porque o time do Barra cobrou muito rápido, né, a bola ao centro, a reposição. Gente, ali tem que ter malandragem. Lauro Burgo falava, depois dos 40 minutos, não tem mais jogo, né? O que ele queria dizer? Ele quer dizer que você tem que ser malandro. Alguém pisa na bola, alguém faz uma cobertura, espera. Tinha jogador do Figueirense voltando de cabeça baixa para o seu campo, quando o Barra já tinha cobrado. Aí saiu, é o imponderável do futebol. Foi para os pênaltis. E aí, pênalti não é loteria, não concordo que pênalti não é loteria. Pênalti bem batido. O Wilson aqui do meu lado, me desculpa Wilson, mas pênalti bem batido, nenhum goleiro consegue pegar, é muito difícil. Tivemos 9 cobranças excepcionais, até que o Alisson acabou falhando. Agora não, agora eu vou largar um pouquinho o recorte do jogo para falar do contexto. É aquilo que eu falei, o futebol, ele é um esporte muito diferente de qualquer outro esporte, né? O futebol é isso. O vôlei, o melhor time vai vencer, assim, mas o futebol ele é imponderável, né? Tem as zebras, tem... eu não estou dizendo aqui que é zebra, mas olha, durante toda a semana a gente alertava na coluna, Figueirense está encaminhado, mas é preciso encarar o jogo com seriedade. E me desculpe, Figueirense entrou em campo achando que o gol da vitória ia sair em qualquer momento e o Barra entrou para decidir uma final e para fazer história. Figueirense está eliminado, agora são, acho que 40 dias, agora o Figueirense vai ficar parado, acredito que vai passar por algum tipo de reformulação, e lições precisam ser tiradas, né? Essa derrota não pode ser apenas uma eliminação do campeonato. Aliás, o campeonato que o Figueirense já não vence há 6, 7 anos. Essa derrota tem que servir para botar o dedo na ferida, para corrigir, para fazer correção de rumo e de rota, porque se repetir o que fez no estadual na Série C, aí vai ser um ano mais de sofrimento. Legal. Wilson, como é que está sendo assistir a partida agora, mesmo quando você não estava se recuperando do ombro ali e tal, você tinha essa ligação, você é um jogador do Figueirense, e agora, nessa nova função, é mais difícil, Wilson? Bem mais difícil, né? A gente de fora ali, a gente não consegue fazer nada, né? Estando dentro de campo, a gente ainda tenta ajudar de alguma maneira, né? Lógico, com a atuação em si, defendendo, orientando de alguma maneira. É bem difícil, mas é a função que eu exerço agora, passou a minha fase como atleta e agora é procurar ajudar da melhor maneira do lado de fora do campo. A gente ouviu ali, né, buscou as entrevistas coletivas, tirou um recortezinho do João Bussi e também do Eduardo Souza. Vamos ouvir primeiro o técnico do Figueirense. Fala, professor. Logo cedo tomar um gol, isso acabou desestabilizando um pouco. Infelizmente não conseguimos reagir da maneira que a gente queria. Mudamos também no intervalo para justamente poder reagir. Até ficamos mais com a bola. E em detalhes aí acabamos tomando os outros gols. Então basicamente isso a leitura do que aconteceu hoje. Como torcedor, nós também estamos da mesma maneira, chateados com tudo que aconteceu hoje aqui. Lógico que ninguém esperava uma situação dessa, mas aconteceu. Temos que, eu como líder aqui, sou responsável por comandar todos aí. Estou aqui assumindo a responsabilidade para levantar a cabeça de todos. Todos sabíamos que era uma reconstrução. Infelizmente hoje fomos muito abaixo num jogo que não poderia ser abaixo e acabou nos desclassificando. Então
não é crucificar ninguém, são jogadores que se doaram, se dedicaram por cada jogo que teve aí. E, infelizmente hoje oscilaram e foi no momento que não podia oscilar. Então a gente tem que continuar o trabalho, continuar as avaliações daquilo que a gente fez, tem feito, para que a gente possa tomar as decisões para a sequência. Tudo isso é difícil de rapidamente digerir ali, mas penalidades a gente sabe, já vimos atletas experientes errar pênalti, atletas jovens errar pênalti, acho que isso não é uma coisa do qual a gente tem que focar. Infelizmente fizemos um jogo abaixo no momento que não podia fazer. Então é o mérito do Barra, que fez um jogo consistente, aproveitou as oportunidades que teve e matou o jogo e levou a classificação. Palavras do técnico João Bussi do Figueirense. Agora nós vamos ouvir o Eduardo Souza, o técnico da equipe do Barra. Fala, professor. Foi uma semana muito difícil, né? Porque o jogo de domingo foi um jogo muito estressante por tudo que aconteceu, né? A gente tinha uma perspectiva muito grande no primeiro jogo. E aí nós ficamos com um a menos, estávamos perdendo de 3-0, praticamente sendo eliminado. Conseguimos um gol no final do jogo. E a semana era de ganhar aqui, esquecer o jogo de lá e ganhar. Se nós conseguíssemos a classificação, maravilha. Mas se nós não conseguíssemos mostrar o Barra que foi no campeonato. Porque o jogo de domingo foi um jogo atípico, né? Você tem um jogador expulso com 6 minutos, o teu goleiro, e aí você perde o teu 10, né? E eu falei para eles ali na roda antes dos pênaltis. Falei, independente do que aconteça, vocês fizeram história. Sair de uma situação difícil, mostrar a hombridade do grupo, mostrar o trabalho, mostrar o companheirismo. 2 jogadores que fizeram os gols que vieram do banco, né? O Barra hoje é uma equipe que do primeiro jogo para esse, se você pegar a escalação, teve 7, 8 mudanças. Isso mudou do primeiro lá do Brusque, mostrou o grupo, perdemos o Adilson que iria iniciar, outro jogo perdemos um outro. Mas eles entenderam e foi o mais importante, é que nós tínhamos que chegar no fim do jogo vivo. E nós estávamos no pênalti, um pênalti ali no final do jogo duvidoso, que bateu na cabeça, bateu na mão, não sei. E ali tudo foi por água abaixo. Mas o estado mental deles fez com que nós fizéssemos o gol e trabalhamos muito pênalti. Desde a terça-feira todos trabalharam pênalti porque nós sabíamos que poderia acontecer. E os meninos que bateram foram brilhantes. Tá aí, palavras do técnico Eduardo Souza. Sérgio Badá, a tua visão aí do que aconteceu na noite de ontem. Fica à vontade também para uma pergunta para o nosso convidado Wilson. É um prazer ter o Wilson aqui no nosso Clube da Bola. Ele sabe o tanto de tempo que eu sempre fui fã dele. Quantas vezes, quando a Chapecoense, vamos atrás do goleiro, eu falava, gente, mas por que não? Pelo menos tentam o Wilson, pelo menos tentem. Se não vai conseguir contratar, não sei, mas pelo menos tem que tentar, né? Mas nunca deu certo, mas sempre o admirei muito como profissional e como pessoa e desejo sucesso nessa caminhada dele agora, nesta nova função aí. Mas em relação ao confronto, eu digo o seguinte, ó. O Barra veio aqui, empatou com a Chapecoense em 2-2, quase ganhou o jogo. Time muito organizado, time muito bem postado taticamente por esse treinador aí. O primeiro jogo, o resultado poderia ter sido diferente. Concordo com o técnico do Barra. Eu acho que foi injusta a expulsão do goleiro do Barra 6 minutos. E isso muda tudo o jogo. E mudou todo o jogo. O Figueirense estava 3-0, poderia ter feito mais. Aí aquele golzinho que o Barra fez no final colocou o Barra de volta no confronto. Muitos davam como o Figueirense classificado. Mas só que o futebol é isso aí, né, cara? Só que, com todo respeito ao técnico do Figueirense, na minha visão, o Figueirense entrou para administrar o resultado. Fizemos um jogo muito abaixo. Não pode fazer jogo abaixo numa partida decisiva que tu tem 2 gols de vantagem. Tem que entrar para atacar, para fazer gol, para ganhar. E não foi o caso do Figueirense. Entrou mais para administrar do que para buscar o resultado e aí o castigo veio, né? Então, parabéns ao Barra. Pela segunda vez está na semifinal. O ano passado eliminou a Chapecoense e esse ano eliminou o Figueirense dentro do Orlando Scarpelli. Méritos para o Barra e o Figueirense tem que aprender com os erros aí, né, seu Fábio Machado? Estamos à disposição agora. Quem sabe um amistoso ou 2, né? Quem sabe um no Orlando Scarpelli e outro aqui em Chapecó aí, né? Quem sabe agora os 2 aí estão livres, pode rolar aí um jogo amistoso, quem sabe, né? Vamos aguardar para ver o que dá hoje lá na ressacada, para ver se não vai ter mais time aí livre para disputar amistoso depois da rodada do final de semana. E aí, fica a dica, né, Fábio? O Fábio foi citado, já vai falar. Fica a dica se rolar esse amistoso, jogo treino, enfim, aqui no Scarpelli. E o Badá puder estar aqui, né, conseguir vir para Florianópolis, já aumenta aí 30% o público só para ver o Badá
na cabine de imprensa do Scarpelli. Fala, Fábio. Aqui, já que eu fui citado, eu quero dizer o seguinte, né? Eu já falei aqui nos anos 70, viu, Wilson? Aqui nós tínhamos isso. As equipes que não disputavam o campeonato nacional, que eram eliminadas, participavam de um torneio incentivo. Se fazia isso, uma espécie de torneio incentivo. Aí, semana passada, como eu sugeri, para fazer 4 amistosos lá, Chapecoense e Concórdia, para juntar um dinheirinho, agora ele está querendo colocar o Figueirense. Bom, eu não sei, o diretor técnico está aqui, ó, o assistente técnico está aqui, o Wilson, mas eu acho que não, o Figueirense... Eu acho que ele, assim, ó, só para falar dos treinadores, tá? A entrevista de João Búcio eu só não concordei num ponto, quando ele disse que o gol oscilou a equipe. Não, o Figueirense já começou oscilante na partida, porque não é para tomar o gol que tomou ali no jogo. Então foi a única coisa. O resto ali eu gostei da fala dele, fez uma análise correta do Barra, fez uma análise correta ali do pênalti, né? Eu acho que tentaram, de repente, falar do pênalti perdido pelo Alisson. Gente, só quem está lá perde. Acontece, porque se ninguém perde pênalti, nós estaríamos lá até hoje fazendo disputa de pênalti. Então, uma hora, alguém vai perder. Agora, no geral, foram pênaltis muito bem cobrados. Os 4 do Figueirense e os 5 do Barra. E sobre o Eduardo ali, o bom treinador da equipe do Barra, só não concordei na expulsão. Para mim, a expulsão foi correta. Agora, é claro que prejudicou muito, sim, no primeiro jogo. Badá, cuida dos teus times aí, tá? Vamos para Itajaí, Jean. Já dá para cravar aí o Barra como uma surpresa do Catarinense 2024? Quero a tua opinião também sobre o jogo. E o Wilson tá aqui. Se tiver uma pergunta pro nosso coordenador técnico, pode mandar. Em relação ao Barra, tem algumas coisas num contexto geral que a gente precisa expor. Primeiro, o Barra tá para inaugurar, deve ser no mês que vem ou no outro, no máximo, um centro de treinamentos e um estádio novinho em folha aqui em Itajaí. O estádio é em Itajaí. A gente estima ali, pelo que a gente conversou com investidores, mais de 100 milhões de reais de investimentos ali. Certamente o Barra terá a melhor estrutura do futebol catarinense, melhor até que do Criciúma. Então, é surpresa, na minha visão, por causa do primeiro jogo, por ter essa desvantagem de dois gols. Não pela estrutura e pelo que tem feito o Barra fora de campo se estruturando. Eu acho que, inclusive, na Série D desse ano vai ser competitivo e vai ser uma das equipes que vai brigar pelo acesso. Acho que o Figueirense ele entrou em campo sentado no resultado. E o Barra, muito em virtude daquela expulsão do goleiro, que na minha visão foi justa, o goleiro do Barra dá um soco no rosto do atleta do Figueirense, aí se foi forte, se foi fraca a intensidade, como o soco não foi na cara do árbitro, né, não tem como saber, ele foi lá e expulsou o sujeito. O Barra, desde aquele momento, já começou a segunda partida, porque criou-se um clima, teve nota oficial, pesada em relação à arbitragem, então essa equipe entrou pilhada em campo, e o Figueirense não. O Figueirense entrou de sangue doce, entrou em cima do resultado, foi administrando, tomou o gol, não conseguia produzir, e a impressão que dava era que o Barra jogava uma final de Copa do Mundo, o Figueirense jogava uma partida normal. E à medida que as coisas foram acontecendo, foi até interessante que em dado momento estava 1-0 para o Barra, era um resultado que ainda não dava a sequência, mas o Barra enrolava o jogo. O Barra amarrava, segurava, ganhava até puxão direto da arbitragem para que o jogo andasse e depois consegue fazer o seu segundo gol. É aquela loucura do final da partida e a disputa de pênaltis. Mas o Figueirense, na minha opinião, o Fábio já fez análise técnica tática, é muito mais anímica e a forma com que entra em campo. Eu acho que nos últimos anos o que tem levado o Figueirense tem sido a sua camisa, a sua tradição, o seu torcedor, que não tem tido elencos à altura da sua história. Agora, se perder isso, que ontem tinha quase 10 mil pessoas no estádio e nem assim o elenco conseguiu colocar um pouquinho de sangue no olho, foi lá fazer 1-0 daqui a pouco e já liquidar a fatura, deixou o Barra vivo até que o Barra acabou matando o Figueirense. Eu acho que dá para aproveitar para perguntar para o Wilson, porque o Figueirense tem um desafio grande que é a Série C do Brasileirão na sequência. E a gente sabe do equilíbrio que é a Série C e piscou, dançou. O Figueirense não pode flertar com o rebaixamento para uma Série D, porque aí complica demais a sequência do clube. A gente falava que seria difícil uma Série C, tu imagina uma Série D. Como é que está esse elenco, Wilson, para a disputa da Série C e se pensam em reforços, em qualificar a equipe, porque o buraco é mais embaixo no Brasileirão? Com certeza, está todo mundo ciente dentro do clube, né? Dr. Macorelli, desde o início do processo, vem sendo bem transparente nas suas declarações, falando do processo de formulação, sem fazer loucura, com um time dentro de um orçamento programado, que não
sem prometer, né, loucuras que não vai poder cumprir. E a gente sabe das limitações, sabe das dificuldades, mas sabe também que tem que melhorar bastante, né? Já está se conversando já sobre esse planejamento para o Campeonato Brasileiro. Com certeza vão ter chegadas, algumas saídas, e está sendo trabalhado pela diretoria, que com certeza vai fazer o melhor para fortalecer essa equipe para o Campeonato Brasileiro. Legal, a galera tá mandando mensagem no 991914706. Boa tarde, Mancha. O Criciúma vai ganhar amanhã do Marcílio Dias. Vai ganhar amanhã do Ercílio Luz. E rumo ao bicampeonato catarinense é o Renilton Coelho, lá de Criciúma. O outro, Lucionei, provoca, né? Será que o Figueira perdeu porque o Barra jogou de azul? Ontem eu vi a fotinho na internet, tá brincando aqui. Pensaram que era o Avaí, bota a carinha sorrindo aqui o Lucionei. Boa tarde, Mancha. Esse Barra faz coisa. Se continuar com essa organização e cada vez mais melhorando sua estrutura, logo será uma grande equipe. O D'Agostin, lá de Brusque. Opinião dele aqui no Clube da Bola, 991914706. A brincadeira faz parte, esse tipo de brincadeira tá tranquilo. Fábio Machado, vamos aproveitar que temos mais uns minutinhos ainda com o Wilson nesse primeiro bloco para fazer uma pergunta para o nosso diretor, pro nosso coordenador de futebol. Bom, eu participei lá da coletiva, né, onde o Wilson informou, né, uma decisão nada fácil, né, você abandonar a carreira de futebol, mas, como eu disse, felizmente o Wilson continua entre a gente, né, morando na cidade, trabalhando no Figueirense. Eu já disse aqui, né, falei na semana passada, o Wilson para mim é o maior goleiro da história do Figueirense. E olha que é uma camisa pesada, meu amigo, porque se pegar na história do Orly, da Costa, só tem grandes goleiros, Carlos Alberto, Vanderlei, que deve estar assistindo o programa, e aí sem contar os mais recentes, né? Mas o Wilson, naquela sempre humildade dele, Wilson, eu sei que não era um cartão de visita bom, né? Que você chega agora, já tem uma eliminação no Catarinense, mas tirando um pouquinho isso aí, o que já pode falar aí dessa primeira semana, trabalhando no vestiário? Já está se adaptando a essa nova função? Como é que é? Já está dando bronca? Uma vez até você falou que a sua filha tinha dito, como é que é essa nova vida de chefe? Me adaptando, né? Como eu falei, cheguei a falar na coletiva, já vinha participando ali junto com o Marco Aurélio no dia a dia, né? Me aproximando dos atletas, já desde um pouco antes do clássico. Então, conhecendo cada vez mais, né, o perfil de cada atleta, para a gente poder conversar com um, com o outro, né? Já venho fazendo esse trabalho aí, aparando algumas coisas diretamente com alguns atletas, fazendo essa integração também com a base. Ontem eu estive lá, até acompanhei a gente falando do Barra aí, fizemos amistosos do Sub-15 e 17 com a equipe do Barra e conversando com algumas pessoas, eles falando sobre o projeto. Realmente é impressionante. Para mim não é surpresa essa campanha que eles vêm fazendo. Infelizmente a gente acabou saindo para eles. Mas trabalhando no dia a dia, essa integração com todos os setores, juntamente com o Marco Aurélio também, aprendendo a cada dia. Mas o mais importante ali da minha função, próximo aos atletas, e agora tem um trabalho mais intenso ainda, né? Depois disso aí, tem todo um aprendizado, essa integração com a base e um processo também que eu pretendendo implantar dos atletas, né? Poder ter uma identificação maior com o clube, cada atleta que chegar, levar lá no estádio, levar na sala de troféu, conhecer a nossa história, né? Saber onde está chegando, se sentir, né, pertencente naquele ambiente para poder desempenhar o seu melhor e fazer, ver a importância da camisa que ele está vestindo aqui do Figueirense. Não sei se eu posso ser só. Pode. Claro que a eliminação foi ontem, né? Tá em cima, né? Eu acho que o Wilson não dormiu direito, eu acho que ninguém consegue dormir direito, começa a revirar um pouco na cama, né? Por que aconteceu isso? Provavelmente hoje teria um treino, né? Porque seria a programação se o Figueirense permanecesse no campeonato. Mas lá naquele quadro, lá na lousa, lá onde fica a programação, já está programada uma conversa, Wilson? Você, Marco Aurélio Cunha, o Ambrogini, o Bursi, enfim, toda a comissão técnica já está marcada essa semana para realmente fazer uma avaliação do estadual e já começar a projetar o brasileiro da Série C? Depois dessa eliminação, né, foi refeita uma programação, todo o grupo se reapresenta na terça-feira. E até lá, com certeza, vão ter muitas conversas, já começa a conversar ali por telefone. Segunda-feira já estará todo mundo no clube, já revendo o planejamento, estruturando planejamento para
para o Campeonato Brasileiro, chegadas, saídas. Com certeza agora o trabalho vai ser ainda mais intensificado, procurando fortalecer cada vez mais e melhorar, né? Melhorar o que nós erramos, potencializar também coisas boas. Tivemos coisas boas, né? Uma equipe que começou muito desacreditada, mostrou também coisas boas dentro de campo e principalmente com os aprendizados que a gente vai tirar de amanhã, passar para os atletas e seguir em frente. A gente não pode parar. Na nossa vida a gente tem, né, tropeços, quedas. O que é importante é como a gente reage a isso. Então é passar isso para os atletas, falar que temos muito pela frente ainda, reagir e dar a volta no Campeonato Brasileiro, que é o mais importante. Legal, Wilson, muito legal te receber aqui, cara, como a gente combinou, né? A gente vai fechar esse primeiro bloco. Vou pedir para a produção, não sei se está no ponto, aquele videozinho que a AV fez no dia da despedida do Wilson lá no Scarpelli, né? Despedida do profissional do campo, essa transição para coordenador. Tem um vídeo muito legal que a AV Assessoria montou, tá aí, ó, pra gente até ir pro intervalo daqui a pouco com ele, mas pode deixar na tela. Mandar um abraço pro Arthur Vigílio, pro Gustavo Neves da AV Assessoria. Fizeram toda essa ponte para trazer o Wilson hoje para bater um papo com a gente. Volto a falar, gente. Se alguém tinha dúvida, o Figueirense perdeu. Tem time que é assim. A gente chama o cara. Daí no dia anterior acontece alguma zebra, algum tropeço, ele desmarca a entrevista. Eu falei, pode deixar a cadeira do Wilson lá, prepara o microfone, uma aguinha para ele que ele vai estar no horário marcado. No horário que marcou com a gente, ele vai estar no estúdio sim. Legal demais, Wilson, te ter aqui mais uma vez. Espero que visite mais o Clube da Bola durante 2024. Obrigado aí pelo convite. Prazer falar com vocês mais uma vez. Prazer aí, estou à disposição. E seguimos em frente aí. Mandar um abraço para o torcedor alvinegro. A gente está dolorido, está machucado, né? Infelizmente é uma eliminação dolorida, mas que o trabalho fora de campo principalmente está sendo bem feito. Eu, quando eu cheguei, fiquei surpreso com as coisas que eu estou vendo, a reestruturação, melhora de estrutura. E a gente fortalecendo esse entorno, com certeza a gente vai criar um Figueirense mais forte, que vai nos dar frutos, com certeza, dentro de campo no futuro próximo, se Deus quiser. Valeu, Wilson. Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta para falar de Copa do Brasil. Temos catarinenses em campo durante a semana e, claro, das quartas de final do Campeonato Catarinense. Um jogo hoje, 2 amanhã, fecham a rodada para a gente conhecer os semifinalistas. O Barra já garantiu uma vaga. É rapidinho, não sai daí. Com imagens de Wilson, a gente vai para o intervalo.